Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou trazer para você alguns exemplos de exercícios de raciocínio lógico. É muito comum a gente ter essa dúvida sobre será que a gente raciocina bem ou não, e esses testes ajudam a gente a identificar um pouco isso. Claro que eles não provam que você não sabe raciocinar, até porque eles têm uma série de regras, e quanto mais exercícios desse tipo você faz, melhor você fica neles, mas é importante também a gente conseguir perceber se a gente tem a capacidade de identificar alguns elementos a partir desses testes de raciocínio. Se a gente tem capacidade meio que intuitiva de identificar a regra que está ali subjacente, independentemente da gente já ter realizado um exercício semelhante ou não. Então, aqui eu trouxe 4 exercícios, são 2 grupos, digamos assim. O primeiro e o segundo são bem parecidos, e o terceiro e o quarto também são bem parecidos e mostram 2 estilos diferentes de exercício de raciocínio lógico. Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro diz o seguinte: imagine que você trabalha em uma fábrica que produz cartões, e por algum motivo que não cabe aqui explicar, os cartões possuem a seguinte regra: se um cartão apresentar uma vogal num lado, então ele vai ter um número par no outro. Agora, aqui nessa imagem aqui embaixo, você pode ver 4 cartões. Você sabe com certeza que todos eles possuem uma letra num lado e um número no outro. Considerando isso, imaginando que você precisa verificar se os cartões seguem a regra estabelecida, qual ou quais cartões é preciso virar para confirmar se a regra foi quebrada? Eu não vou dar a resposta agora, eu vou passar para o segundo, que eu falei que é bem parecido com esse, e depois eu volto para explicar para você. Então vamos lá para o segundo exercício. Imagine agora que você é dono de um bar e toma muito cuidado com as leis sobre quem pode consumir bebida alcoólica. O seu bar fica próximo do IFB, do Instituto Federal de Brasília, e você desconfia que alguns clientes ainda não têm a idade mínima para ingestão de bebida alcoólica. Aí, aqui vem a regra. Atualmente, a lei diz que, se uma pessoa ingere bebida alcoólica, então ela tem que ter mais de 18 anos. Os cartões abaixo trazem informações sobre as idades e hábitos em relação à bebida de 4 clientes do bar. Cada cartão representa uma pessoa. Um lado do cartão traz a idade e o outro indica o que a pessoa tomou. Sabendo disso, qual ou quais cartões você tem que virar para saber se a regra foi quebrada em algum desses casos. Como eu falei, é bem parecido com o outro, você tem que escolher aqui quais cartões virar. Agora, então, vamos lá para a resposta. Uma coisa que é interessante é que, apesar de serem 2 exercícios muito parecidos, normalmente as pessoas têm um desempenho bem diferente na resolução deles. Não sei se aconteceu isso com você. Antes de tudo, as respostas. No primeiro, você devia ter marcado E e 7. Então, olha só, no primeiro caso, eu tenho esse cartão que diz E. É uma vogal. A regra é uma condicional, ou seja, se P, então Q. E é isso que o teste está avaliando, se você consegue compreender regras condicionais. Então, ele fala, se tem uma vogal de um lado, então tem que ter um número par do outro. Se eu tenho aqui nesse primeiro cartão uma letra E, uma vogal, eu tenho que virar para identificar se do outro lado está tudo certo. O segundo cartão não preciso virar, porque tem uma consoante. O terceiro cartão teria que virar? Não, porque a regra é, se tem uma vogal, ele tem que ter um número par. Não é o inverso, ou seja, se tem um número par, do outro lado pode ter qualquer coisa, pode ter vogal, consoante, tanto faz. Agora, o número 7 eu tenho que virar, porque se do outro lado tiver uma vogal, aí ele está ferindo aquela regra. Então, essa é a resposta, a explicação, né, do porquê na primeira questão eu tenho que marcar E e 7. Agora, no segundo cartão, você tem que marcar bebeu cerveja e 17. Por que eu tenho que marcar esses especificamente? De novo, é uma condicional. Se a pessoa consumiu, se ela ingeriu bebida alcoólica, então ela tem que ter mais do que 18 anos. O primeiro cartão diz bebeu cerveja, então tem que virar para ver a idade dela. O segundo cartão fala que a pessoa bebeu suco, então tanto faz a idade que ela tem. O terceiro diz que ela tem 23 anos, então também tanto faz, porque a regra não impede, ou seja, ela não obriga, na verdade, que uma pessoa que tem mais do que 18 anos, ela não vai dizer que ela tem que consumir bebida alcoólica. Então ela pode consumir qualquer coisa. Agora, o último eu tenho que virar, porque se a pessoa tem 17 anos, eu tenho que ver se do outro lado diz que ela ingeriu algum tipo de bebida alcoólica. Como eu disse antes, os 2 testes avaliam a nossa capacidade de compreensão de regras condicionais. Esse tipo de regra aqui, se P, então Q. Só que 16% das pessoas costumam acertar o primeiro teste e 76% das pessoas costumam acertar o segundo. E aí é interessante, né? Se eles são parecidos, por que tem essa diferença de desempenho? Bem, em primeiro lugar, preciso dizer que esses testes foram criados em 1966 por um psicólogo chamado Peter Watson.
E a ideia dele era avaliar os mecanismos do raciocínio humano. E aí, nesse caso aqui, o que ele conseguiu chegar como conclusão é que o índice maior de acerto no segundo teste tem a ver com o fato de que, nesse segundo teste, a gente tem uma situação mais cotidiana e menos abstrata. Então, quanto mais o raciocínio for estruturado na experiência, menos complicado ele parece para a gente, ainda que na essência ele seja idêntico. Então, o primeiro fala de cartões, só tem letra e número, isso gera um pouco mais de confusão. O segundo bota uma situação cotidiana, fala de ingerir um tipo de bebida, fala da idade que a pessoa tem que ter de acordo com a lei, e a gente tem mais facilidade de encontrar o resultado no segundo, ainda que, como eu acabei de mencionar, eles sejam basicamente a mesma coisa. Não sei, de novo, se com você aconteceu isso, se você ter mais dificuldade no primeiro ou no segundo, mas geralmente é isso que o teste mostra. Os outros testes que eu trago aqui para você, eles já são os dois pautados nesse elemento da experiência humana, mas eles têm uma dica interessante que eu vou dar para você responder cada um deles. Então vamos lá. O primeiro é o seguinte: imagine que em uma comunidade específica, os políticos sempre mentem e os não políticos falam sempre a verdade. Um estrangeiro encontra-se com 3 nativos e pergunta ao primeiro deles se ele é um político. Ele responde a essa pergunta. O segundo nativo informa, então, que o primeiro negou ser um político. Imagina que a pessoa que perguntou não ouviu o que aquele primeiro disse. Aí o segundo, ele disse que o primeiro negou ser um político. E o terceiro afirmou que o primeiro nativo é realmente um político. A pergunta é: quais desses 3 nativos eram políticos? Parece meio confuso, né, no primeiro momento. Como é que eu vou identificar quais deles são políticos? Mas tem uma coisa aqui para você poder identificar, não é tão complicado quanto parece. Então, a primeira coisa é a seguinte: o primeiro nativo, ele respondeu uma pergunta. Qual era a pergunta? O que foi perguntado? Foi perguntado se ele é um político. Essa foi a pergunta que foi feita. Você é um político? Perguntaram isso para eles. E lembra que existe uma regra nesse lugar. A regra é a seguinte: os políticos sempre mentem, os não políticos sempre falam a verdade. O que a gente tem que fazer em questões que alguém fala alguma coisa e a gente não sabe a resposta, porque a gente não ouviu a resposta desse primeiro cara aqui, né? A gente não ouviu a resposta dele. O que a gente tem que fazer é se colocar no lugar dele e tentar perceber o que ele responderia. Então, olha só. Se ele for um político, ele sempre mente. Então, imagina que você é esse cara e você é um político. Alguém perguntou, você é um político? Você vai responder o quê? Você vai responder não. Se você sempre mente e você é político, você vai dizer não. Por outro lado, o não político, ele sempre fala a verdade. Então, se você não for político e te perguntarem se você é um político, você vai responder o quê? Não. Então, pronto, a gente já sabe a resposta dele. Esse primeiro aqui respondeu não, eu já sei disso. Essa foi a resposta que ele deu. Porque, independentemente dele ser político ou não, ele vai responder negativamente. Se ele for um político, ele vai mentir e vai dizer que não é. Se ele não for político, ele vai, obviamente, dizer que não é, porque os não políticos falam a verdade. O segundo, então vamos lá, aí a gente vai aqui para o outro ponto da questão. O outro ponto da questão diz o seguinte, né? O primeiro respondeu a pergunta, aí o segundo nativo informou que o primeiro negou, que o primeiro disse não. Então, esse segundo aqui falou o seguinte, olha só, ele disse assim: ele falou, ele negou ser político, o primeiro negou ser político. E realmente, ele negou, ele disse não. Então a gente já sabe agora uma outra coisa, a gente sabe que esse cara aqui, esse primeiro aqui, ele fala a verdade, ele é não político. Certo, agora a gente vai lá para o terceiro. O que o terceiro disse? Então, o terceiro nativo afirmou que o primeiro realmente é um político, ou seja, esse carinha aqui disse que esse aqui, esse primeiro que falou não, realmente é um político, tá? Então, deixa eu botar aqui o que ele falou pra gente. O que ele disse foi o seguinte. Então, certo, foi isso que ele falou. Ele disse, o primeiro é um político. Não tem como a gente saber se isso é verdade, mas uma coisa a gente já sabe. Então, olha só. Se o primeiro realmente for um político, se esse primeiro aqui for um político, então esse aqui está falando a verdade. Se o primeiro não for um político, esse aqui está mentindo. Então a gente sabe que entre os 3, porque a pergunta, vamos voltar para a pergunta agora. A pergunta era, qual desses 3 nativos eram políticos? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. A gente sabe que só tem um político. E quem é esse político? É um entre 2. Ou o número 1, ou o número 3. Só tem um político entre eles. Ou é o 1 ou é o 3. Certo? Ficou claro aí para você? Por quê? Vou repetir mais uma vez. O primeiro, esse aqui a gente já descobriu porque que ele não é político, né? Ele falou a verdade.
O terceiro disse, o primeiro é um político. Se ele estiver falando a verdade, ele não é político, o primeiro é. Se ele estiver mentindo, o primeiro não é político, e nesse caso ele será. Então a gente sabe que só tem um político. Ou o 1 ou o 3, essa é a resposta para essa questão. A outra questão, ela tem uma dinâmica parecida, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, mas ela tem uma dinâmica parecida, né, que trabalha com essa ideia de uma pergunta e da possibilidade de a gente tentar entender o que essa pessoa que perguntou está dizendo para a gente. Tá, então vamos lá. O texto diz o seguinte, uma empresa produz androides de dois tipos, os de tipo V, que sempre dizem a verdade, e os de tipo M, que sempre mentem. Deixa eu marcar aqui com cores diferentes para a gente não esquecer. Então, os que são do tipo V sempre falam a verdade, os que são do tipo M sempre mentem. O Dr. Turing, um especialista em inteligência artificial, está examinando um grupo de 5 androides, rotulados de alfa, beta, gama, delta e epsilon, fabricados por essa empresa, para determinar quantos entre os 5, esses 5 aqui de baixo, são do tipo V. É isso que ele quer saber. Então ele perguntou para o alfa, perguntou para o primeiro, você é do tipo M? O que é ser do tipo M? Ele está perguntando se ele mente. Você é do tipo M? Alfa responde, mas Dr. Turing distraído não ouve a resposta. É igual aquela história do primeiro. O primeiro respondeu da primeira questão, né? A primeira pessoa, no caso aqui, o primeiro Android, respondeu a pergunta, mas a gente não sabe o que ele disse exatamente. Mas ele respondeu, o Dr. Turing não ouviu. A partir desse momento, os androides restantes fizeram as seguintes declarações. O beta disse, a alfa respondeu que sim. Eu vou botar logo aqui o que eles responderam, tá? Então vamos lá. A gente sabe agora que o beta disse, a alfa respondeu que sim. Então vou botar aqui. Então o beta disse, a alfa respondeu que sim. O gama disse, beta está mentindo. Essa foi a frase do gama. Gama disse que beta está mentindo. Então, vou botar aqui assim, B está mentindo. Foi o que ele disse, certo? Gama disse, beta está mentindo. Aí a gente vai para o terceiro deles. O terceiro é o delta. O que delta disse? Delta disse, gama está mentindo. Então, vamos anotar aqui também o que ele falou. Então, ele falou que gama está mentindo. E a gente vai agora para a última frase, que foi a frase do epsilon. O epsilon disse, alfa é do tipo M. De novo, quer ser do tipo M, é ser mentiroso. Então, ele disse que alfa é mentiroso. Eu só vou botar assim para você entender. Alfa é M, ele é do tipo M. Muito bem, como é que a gente resolve? A mesma tática lá do primeiro. O que eu fiz no primeiro? A gente se coloca no lugar da pessoa que falou e a gente não sabe a resposta, para tentar descobrir qual é a resposta. No caso aqui não é uma pessoa, é o Android. Então a gente se coloca no lugar de alfa. Então olha só, a regra é, os de tipo V sempre dizem a verdade. Os de tipo M sempre mentem. Qual foi a pergunta do Dr. Turing? Ele perguntou, você é do tipo M? Ou seja, ele perguntou, você mente? Se o alfa for do tipo V, ele vai responder o que para essa pergunta? Você é mentiroso? Ele perguntou para alguém que fala sempre a verdade. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer não. Agora, se ele for mentiroso e ele perguntar, você é mentiroso? A pessoa que é mentirosa vai dizer o quê? No caso aqui, o Android que é mentiroso vai dizer o quê? Ele vai dizer não. A resposta dele sempre vai ser não. Então a gente sabe que a resposta dele foi não. Isso não garante que ele seja do tipo V e nem que seja do tipo M. Isso só garante que ele disse não. Foi o que ele falou. A gente não sabe ainda qual é o tipo dele. Mas a gente tem agora algumas deduções para fazer a partir do que os outros falaram. Então, olha só. Eu tenho aqui o beta, e o beta disse, a alfa disse sim. A gente acabou de descobrir que o alfa disse não. Então, a gente já sabe um aqui que é do tipo M. Beta é do tipo M. O gama disse, beta está mentindo. E realmente, beta mentiu. Então, já sei que o gama é do tipo V. Vamos ver a fala do delta. O delta disse, gama está mentindo. Não, gama falou a verdade. Então, eu já sei que delta é também do tipo M. E aí o epsilon, ele fala, alfa é mentiroso. Não dá para saber se alfa é mentiroso. Por que não dá para saber se alfa é mentiroso? Porque, como a gente viu, se ele falar a verdade e alguém perguntar se ele é mentiroso, ele vai dizer que não. Se ele mentir e a pessoa perguntar se ele é mentiroso, ele vai dizer que não. Então, não tem como saber se ele é do tipo V ou do tipo M. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que só tem mais um do tipo M. Ou é o epsilon, ou é o alfa. Nesse sentido que eu falei que era igualzinho o outro. Então, a gente sabe que é
ou alfa ou epsilon, no caso que seria do tipo M. Só voltando aqui à explicação, né? Por que que eu sei que é um dos dois? Porque se o epsilon estiver falando a verdade, o alfa realmente é mentiroso. Se o epsilon estiver mentindo, ele é mentiroso e o alfa não é. Então tem quantos mentirosos aqui? Eu tenho apenas 3 mentirosos. Eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. Esse 3 eu não sei quem é, mas eu sei que é um desses dois. A pergunta é uma pergunta de quantos do grupo são mentirosos. Então eu sei aqui que nesse caso é a letra C, seriam 3, certo? Então, olha só, eu mostrei para você aqui 2 tipos de questões de raciocínio lógico. Um que trabalha com uma dimensão específica das condicionais, para você poder entender quando que uma coisa acontece em consequência da outra, e um outro tipo de questão que trabalha com uma pergunta que é feita para um personagem da história, e aí a dica para você responder esse tipo de questão é você se colocar na situação desse personagem. Você tem que pensar o seguinte: o que eu responderia se eu fosse ele? E aí você consegue descobrir o que ele responde e consegue descobrir, consequentemente, o que os outros estão falando, se é verdade, se é mentira, enfim. Então, bem, é isso. Espero que você tenha gostado. E qualquer coisa você pode perguntar para mim. Se você tiver outros testes de raciocínio lógico que são interessantes, pode deixar aí, que eu posso, de repente, trazer em outro vídeo também, tá bom? É isso. Até mais. Tchau.